Olá, querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui para este momento de louvor, de adoração, este momento de culto. Hoje é um dia muito especial para a história do cristianismo. É o dia da Ascensão, o dia em que Jesus volta ao céu para preparar um lugar para mim e para você. Eu inicio este culto com as palavras descritas em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com essas palavras inicio este culto de ascensão e peço que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe quando queremos refletir em sua palavra. Vamos cantar a música 81 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Cristo disse. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa confissão, Deus ouve a nossa oração, na certeza de que Ele perdoa os nossos pecados, e também na mesma certeza de que todos nós nascemos com o pecado, e por causa do pecado vamos morrer. Nós queremos confessar os pecados que conhecemos, aqueles que desconhecemos, ao nosso bondoso Deus, na certeza de que Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a nossa maldade.
confessamos dizendo assim: onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão e irmã, diante desta vossa confissão, deste seu reconhecimento, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, digo a vocês que os seus pecados estão perdoados. Digo a vocês que vocês podem ficar em paz, porque Deus ouviu a sua confissão, ouviu o seu clamor, sabe que você está arrependido e Ele perdoa os seus pecados. Por isso, neste momento, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo indicado para o dia de hoje, Salmo de número 47. Salmo 47, você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Salmo 47 é um salmo dos filhos de Corá e é um salmo também, um canto de louvor e adoração ao nosso bondoso Deus. E este salmo diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os estudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Até aqui a leitura do Salmo. Bem, neste momento inicial de leitura bíblica, nós fazemos a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 1 a 11. Atos, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11. E este texto nós lemos assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Neste momento, nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que temos de te servir. Obrigado por este momento em que podemos cultuar a Ti, em uma ocasião tão especial para todos nós cristãos, o dia em que lembramos e celebramos a ascensão de Jesus, a sua volta ao céu. Lembramos que pela volta de Jesus, Ele aos céus, Ele promete o Consolador. E este Consolador nos é dado no dia de Pentecostes e recebemos pela palavra, pelo batismo, para uma vida agradável a Ti, Senhor. Usa-nos como Teus instrumentos, usa-nos como Tuas testemunhas a levar o Teu grande amor a todas as pessoas, a levar Jesus para todas as pessoas ao nosso redor. Senhor Deus, capacita-nos como Teus obreiros, como Teus servos, Teus instrumentos, pois somos frágeis, e que possamos ser fortes, moldados por Ti. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento eu convido a cada um de vocês a abrirem os seus inários. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino 125 do Inário Luterano. Seja morte,
concede aos crentes teus entrar no paraíso celestial e em paz contigo ali reinar, vencendo tudo que é mundano. Agora nós queremos fazer a leitura de Efésios no capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, nós lemos assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da epístola. Neste momento também nós queremos fazer a leitura do Santo Evangelho, Lucas, no capítulo 24, 44 até 53. Lucas 24, 44 a 53, nós lemos assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Neste momento nós queremos louvar a Deus cantando o hino 195 dos nossos cancioneiros, Louvai ao Senhor, ide por todo o mundo. Evangelho a
Deste Deus amoroso que nos ouve, nos acolhe em seus braços, nos envia para sermos seus instrumentos, suas testemunhas. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento em que queremos meditar em Sua Palavra. Hoje eu destaco o texto de Atos, mas especialmente o versículo 8, onde diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que Deus, Espírito Santo, abençoe o meditar destas palavras em nossos corações. Escritor Felipe Jansen, em seu livro O Jesus que eu nunca conheci, relata que se o domingo da Páscoa é o dia mais importante para nós cristãos, ou para os discípulos de Jesus, para o próprio Jesus, poderíamos dizer que o dia da sua ascensão para ele foi o mais emocionante. Refletindo um pouquinho sobre isso, poderíamos dizer que sim, foi um dia espetacular para Jesus. Afinal de contas, depois de 33 anos, Jesus está voltando para o céu. Jesus está voltando para a glória celeste. Ele havia deixado essa glória quando ele se encarnou, ou foi encarnado por Deus Espírito Santo na Virgem Maria, e agora, no dia da sua ascensão, ele volta para o céu, e volta para o céu com uma missão muito especial. E qual seria essa missão? Poderíamos dizer pelo menos duas. Primeiro, ele promete aos seus discípulos o Consolador. Sabemos que daqui a 10 dias acontecerá o dia de Pentecostes, o dia em que esta primeira promessa é cumprida. Jesus
pede ao Pai, e o Pai envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade sobre os seus discípulos em Jerusalém. O mesmo Espírito é derramado sobre cada um de nós, por meio da palavra, por meio do batismo, e assim nós somos usados como testemunhas do puro e doce Evangelho de Jesus. A segunda missão de Jesus na glória eterna é preparar um lugar para mim e para você. Sim, Jesus volta ao Pai e está preparando um lugar para os seus, para aqueles que creem em tudo aquilo que Ele fez, creem em Jesus como o Senhor e Redentor. Todos nós sabemos o quanto o sentimento de missão cumprida é bom. E quando Jesus volta ao céu, Ele volta com o sentimento de missão cumprida. A sua obra está concluída. Afinal de contas, no alto do Calvário, uma das suas últimas palavras foi: está consumado. A obra está concluída, está terminada. Nós, seres humanos, quando temos algo importante pela frente, trabalhamos muito para realizar, nos preocupamos, às vezes perdemos noite de sono, com medo: será que vai dar certo, será que não vai? Quando organizamos um evento ou qualquer coisa neste sentido, a preocupação é grande para que tudo dê certo. E vamos falar bem a verdade, quando tudo passa e quando voltamos para casa, ou quando sentamos para conversar sobre aquilo que fizemos em equipe e chegamos à conclusão que tudo deu certo, é um sentimento muito bom, não é verdade? Aquele sentimento do dever cumprido, aquele sentimento de que tudo deu certo, é alívio, é satisfação. Poderia dizer que neste momento, no momento da ascensão de Jesus, Ele também tem esse sentimento do dever cumprido, pois o que Ele veio fazer estava pronto, estava feito e muito bem feito. Infelizmente, muitos cristãos têm perdido a importância deste dia da ascensão para nós. Isso muitas vezes tem caído no esquecimento. Eu me lembro de que quando eu era pequeno, meu pai, minha família, guardava o dia de ascensão como um dia santo. Era um dia especial, ninguém trabalhava. Como, por exemplo, a Sexta-feira Santa, não se trabalhava. Hoje em dia, poucos fazem isso, se é que alguém ainda faz. Por isso, é importante olhar para a ascensão como um acontecimento de extrema importância, pois Jesus, voltando para o céu, promete o envio do Consolador que viria 10 dias depois da ascensão, quando espetacularmente se cumpre a promessa da vinda do Consolador, do envio do Consolador. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o que diz no versículo 8. Por isso a ascensão precisa ser lembrada como uma despedida muito importante, cheia de significados. Não foi uma despedida do tipo: agora vocês se viram, eu fiz a minha parte, agora é com vocês. Não, pelo contrário, Jesus, Ele diz: eu vou estar e continuar com vocês para sempre. Eis que estarei convosco
todos os dias até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus na sua ascensão. Hoje somos os discípulos de Jesus, e a exemplo do passado, Jesus também não nos deixa sozinhos, continua enviando o mesmo Espírito Santo a nós hoje, capacitando-nos a anunciá-lo, a falar do seu amor para aqueles que não sabem de sua existência. E assim hoje, a tarefa deixada por Jesus há mais de 2000 anos, para ser mais preciso, há 2020 anos atrás, permanece. E Jesus está dizendo para mim e para você, querido irmão e irmã, sejam minhas testemunhas. E veja como está descrito ali no texto que nós lemos hoje: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Onde seriam os confins da terra? Eu diria que é aqui. Sabem por quê? Essa promessa ou esse pedido foi feito lá 2020 anos atrás. Quantos anos tem o Brasil? Pouco mais de 500? Então aqui nem existiam cristãos, mas Jesus sabia que nós estaríamos aqui no momento atual, no século 21. Esta missão, ela começa em casa e vai para todos os lugares, no trabalho, na rua, na sociedade, na universidade, na escola, onde você estuda, onde você é professor, no seu lugar de trabalho, onde você é empregado, onde você é empresário, onde você é dono do comércio. Ali é o momento de missão. Oportunidades que temos para anunciar o Evangelho. Isso também seria até os confins da terra. E aí, mais uma vez, nós precisamos questionar: somos discípulos de Jesus? Então, se somos, podemos contar com a assistência do Espírito Santo em nossa tarefa de testemunhar o Evangelho? É claro que podemos. Podemos contar com Jesus que diz: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E este Espírito Santo, enviado por Deus no dia de Pentecostes, ele trabalha na nossa vida, ele nos capacita, ele produz verdadeiros milagres, no sentido de nos capacitar, orientar, preparar para a missão de anunciar o Evangelho da salvação. Nós somos incapazes, mas nós, todos, indistintamente, somos moldados, preparados e capacitados por este Deus que nos ama e quer a nossa salvação. Se olharmos para o resultado do dia de Pentecostes, nós veremos que isso realmente é possível. Aquele monte de homens simples, pescadores, eles foram capacitados para pregar o Evangelho a todas as pessoas, e dali o Evangelho foi anunciado para todos os povos e até os confins da terra. Desta forma, a mensagem do Evangelho chega a mim e a você nos dias de hoje. A tarefa de evangelização foi dada a todas as pessoas indistintamente, de tal forma que a partir do momento que você é cristão, você não escolhe mais se quer testemunhar ou não. Vamos enfatizar isso. Você não escolhe se quer testemunhar ou não. Como assim, pastor? O que você escolhe é o tipo de testemunho que você quer dar. Testemunho bom
ou não, né? Então você escolhe se quer dar bons testemunhos ou não. Que testemunho você está dando? Bom ou ruim? Se você é cristão, querido irmão, lembre-se que você é uma testemunha de Cristo. E lembre-se que você fala não só com a boca, mas com os seus gestos também, com a sua maneira de viver e agir no seu dia a dia. Pense, irmãos, pense na sua vida, no seu dia a dia. Como está o seu testemunho a respeito do seu Salvador? Pense em como você reage quando recebe um convite da congregação para um trabalho especial, para organizar um evento, como disse lá no começo. Você reage com alegria? Vamos fazer? Sim, vamos trabalhar juntos. Ou você reage com indiferença? Nós testemunhamos de todas as formas, e uma delas é trabalhar e se envolver no trabalho da igreja para anunciar Cristo para todos. A ascensão de Jesus tem um significado muito especial. A missão de Cristo está completa. Então Jesus agora pode voltar para casa. A obra de Cristo está completa. Sim, somos salvos por graça, mediante a fé em Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Jesus quer que esta obra seja anunciada. E esta é a minha e a sua tarefa, ser testemunha. Enquanto Jesus não volta, nós vamos anunciar com afinco, com alegria, com entusiasmo, o que Jesus fez por nós para a nossa salvação. Jesus, enquanto subia aos céus, abençoou os seus discípulos. Enquanto foi sendo levado aos céus, ele abençoa aqueles que o seguem. Isso significa que Jesus não está no céu de braços cruzados, ignorando ou esquecendo a sua igreja, mas ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando um lugar para mim e para você. Sim, ele está cuidando, protegendo a sua igreja, cuidando de mim e de você, cuidando de todos os cristãos. Embora ele não está pessoalmente aqui, mas ele está conosco, sim, pela palavra, pelo batismo, pela santa ceia. Sim, desta forma Jesus se revela a nós como Senhor, Salvador, sempre com os braços estendidos sobre nós para nos apacentar, cuidar e nos conduzir ao caminho que leva ao Pai. Pois ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim que ele nos conduz ao caminho da salvação, nos conduz ao céu. Após a sua subida, vem aqueles dois varões, dois homens, vestidos de branco, ou seja, dois anjos, e perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Aquele que vocês viram subir irá voltar da mesma forma. Ou seja, Jesus foi, mas Jesus voltará. Assim vivemos nessa expectativa, este lindo tempo da graça. Querido irmão, irmã, quantos anos você tem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80? 90, quem sabe? Este é o tempo da graça que Deus te deu.
tempo de ouvir a boa nova da salvação. Nós não conseguimos saber quanto tempo Deus vai nos dar, mas o tempo da graça consiste neste maravilhoso tempo que vai da ascensão de Jesus até a sua volta. Esta é a igreja cristã. Estes somos nós, servos de Deus. Por isso, viver o tempo da graça é viver na expectativa da volta de Jesus, nos preparando para o grande dia. Estamos num período tão especial em que temos a sagrada tarefa de anunciar essa salvação para todas as pessoas. Quem esquece que Jesus subiu aos céus, também esquece que um dia ele vai voltar. Pensemos nisso. Não esqueçamos da ascensão de Jesus. Vamos sempre refletir sobre o que isso significa para nós. Significa a volta de Jesus ao céu, significa a descida também do Espírito Santo 10 dias depois. A volta de Jesus aos céus significa que Jesus está preparando um lugar para cada um de nós. E a subida de Jesus aos céus, a volta de Jesus aos céus, também mostra que um dia Jesus vai voltar, pois os anjos assim disseram. Vocês o verão voltar da mesma forma como vocês o viram subir. Portanto, tudo que a Bíblia fala da ascensão é muito importante, muito especial. Aproveite esse dia, essa semana. Aproveite para refletir sobre essas verdades e olhar para o alto. Aproveite para caminhar para frente. Aproveite para refletir sobre a segunda vinda de Cristo. Aproveite para dar testemunho do amor de Deus. Aproveite para refletir sobre a sua vida cristã. E espere com alegria a segunda vinda de Jesus, fazendo o melhor para Jesus, fazendo o melhor que você pode para o Senhor Jesus e para o seu próximo. Enquanto estivermos aqui neste mundo, falemos de Jesus. Testemunhemos Jesus. Lembre-se que uma das últimas coisas que nosso amado Salvador pediu a nós, antes de subir aos céus, foi: sejam minhas testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o pedido de Jesus. Vamos sim, com alegria, testemunhar da salvação. Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Façamos a luz de Cristo brilhar através do nosso testemunho. Que Ele nos capacite a isso, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
forma especial, hoje eu gostaria de incluir em nossa oração o Davi Kuhn, um grande amigo meu lá de Rondônia, que enfrenta um momento muito difícil na sua vida, um momento de angústia, mas que está também se recuperando. E o seu sogro também, o seu Valdir Franklin, que passou por cirurgia esses dias, também lá de Rondônia. Oramos por estes dois servos de Deus de uma forma especial. Nós oramos também por todos os aniversariantes de batismo, de nascimento, que Deus guarde e guie a cada um de vocês. Bondoso Deus, neste momento nos achegamos a Ti para trazer todos os nossos pedidos e agradecimentos, pois sabemos que Tu és um Deus que reina, cuida e protege. Queremos agradecer as muitas bênçãos derramadas em nossa vida, bênçãos materiais e espirituais, são tantas que nem conseguimos contar. Obrigado por tudo que Tens feito por nós. Agradecemos, ó Pai, pela pregação do Teu Evangelho, por teres cuidado e preservado a Tua igreja até o dia de hoje. Louvamos-Te porque o Teu santo Evangelho foi anunciado em Jerusalém, em Samaria, foi crescendo e se espalhando, chegando até os nossos ouvidos. Continua, querido Pai, cuidando e preservando a Tua igreja para que ela continue cumprindo com o papel que o Senhor designou. Também nos ajuda, Senhor, a sermos Tuas testemunhas por onde quer que andemos. Dá-nos coragem para falarmos da nossa fé e que por meio do nosso testemunhar o Teu Santo Espírito possa agir e mais pessoas cheguem ao conhecimento do Teu Evangelho. Incluímos ainda, ó querido Pai, todas as nossas autoridades para que possam assumir as suas funções com responsabilidade e fidelidade, e que lutem pela justiça e cuidado da nação, em meio à grande dificuldade que estamos enfrentando, tanto na saúde como na economia. E o Senhor possa guiar as autoridades, os cientistas, para que em breve possam encontrar uma solução para esta grave enfermidade que assola o Brasil e o mundo. Nas Tuas mãos entregamos todos, Senhor Deus. Também, querido Pai, oramos pelos aniversariantes. Obrigado por mais um ano de vida na Tua companhia. Obrigado por estar ao seu lado, como prometeste, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E por isso também pedimos que esteja com cada um durante mais um ano que se inicia na sua vida. Cuida deles e guia os seus passos, preparando sempre o seu lugar na eternidade. Senhor Deus, oramos por todos os enfermos, como disse antes, de uma forma especial, Davi Kuhn e o seu Valdir Franklin, servos Teus lá de Rondônia. Esteja com eles, Senhor Deus, e permita que possam recuperar a sua saúde e Te servir sempre com muita alegria. Nas Tuas mãos entregamos eles e todos pelos quais nós oramos. Querido Pai, tudo que somos e temos, entregamos nas Tuas mãos, pedimos e agradecemos, e fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos concluir o nosso culto cantando o hino 330 dos nossos hinários,
em nossa vasta terra. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará a todos os recantos. Nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e colinas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, as trevas deixaremos aquele que não vê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, e por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, casal desventurado, a paz e a redenção, a terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade de render este culto de louvor e de adoração. Que Deus nos abençoe sempre como suas testemunhas, seus servos, e que possamos com muita alegria anunciar sempre Cristo para todos. É muito bom poder servir o nosso bondoso Deus. Ascensão, então é isso, a promessa da vinda do Salvador Jesus, a promessa da vinda do Consolador e a volta de Jesus ao céu também, onde Ele está preparando um lugar para mim e para você. Que Ele possa um dia nos encontrar preparados para com Ele morar na eternidade. Amém. Fiquem com Deus e até no final de semana, sábado, teremos o nosso culto normal do final de semana.